Mais uma vez, o Vitória não consegue vencer o Corinthians no Barradão. Terceiro ano do nosso retorno à Série A. Em 2024 a gente tomou pau, 2-1 de virada. 2025 a gente tomou pau jogando melhor que o Corinthians, perdendo o gol embaixo da trave. E no último lance o Corinthians fazendo o gol da vitória, um menino da base lá. E agora em 2026, mais uma vez o Vitória não consegue vencer o Corinthians 0-0 num jogo ridículo, num jogo muito feio, num dos piores jogos dessa Série A, sem dúvidas nenhuma, velho. Com dois times que não queriam se expor muito. O Vitória foi com três volantes, dando a bola pro Corinthians, em alguns momentos ficando um pouquinho mais com a bola, mas sem criatividade nenhuma e sendo pouquíssimo eficaz, como sempre. Perdendo gol na cara, etc. E o Corinthians, velho, veio pro Barradão pra não perder. O Corinthians não criou nada. O Corinthians só cruzava a bola na área em alguns momentos, tocava a bola de um lado pro outro, esperava o tempo passar, fazia uma catimba e tal. E me impressiona porque os times de Diniz não são assim, né? Os times de Diniz são times que tocam bastante a bola, mas que são bem propositivos. O Corinthians veio pro Barradão pra não fazer nada, velho, pra não perder. Um 0-0 tava ótimo pra eles. Então, foi isso. Foi um jogo de dois times que não queriam se expor muito. O Vitória teve as principais chances. O Vitória perdeu algumas chances claras, inclusive. Mas esbarra naquele velho problema que a gente tá falando aqui desde o Campeonato Baiano. A falta de eficiência. A falta de jogadores que possuam inteligência de definir a jogada. Que possuam cabeça, frieza pra acertar um último passe ou para chutar a bola dentro daquele retângulo, né? Então, infelizmente não temos. E o tabu permanece. E é isso que diferencia, galera. Um time que vai brigar por grandes coisas no campeonato de um time que vai ou ficar no meio de tabela, ou ali pra Libertadores, ou pra Sul-Americana e tal, ou um time que vai ficar ali pra não cair. Porque o Vitória, ele consegue alguns resultados importantes, mas chega num jogo chave pra dar aquele salto, pra dar aquele avanço, pra gente subir, pra gente bater lá na sétima posição, na sexta posição. Chega na hora H, não vai, velho. Não vai. Foi assim contra o Grêmio. Eu tinha tanta esperança do Vitória ganhar aquele jogo contra o Grêmio, velho. O Grêmio todo desfalcado, todo quebrado. Tinha jogado 2 dias antes do jogo contra a Chapecoense, não sei o que. O Grêmio todo lascado e o Vitória vai motivado porque tinha ganhado no Barradão e tal. E aí chega lá, taca, a gente perde o jogo. Então é isso que diferencia. É por isso que quando eu chego aqui e fico fazendo conta pra não cair, tem gente que acha ruim, tem gente que fala que eu sou pessimista e tal. Como é que eu vou ser otimista com um time que precisa criar 10 chances pra fazer um gol? 15 chances pra fazer um gol. Um time que não tem eficiência. Um time que a parte física está aos frangalhos. Todo jogo tem jogador lesionado. Kaiser saiu lesionado com 15 minutos de partida. Baralha saiu no segundo tempo também lesionado. Então, como é que eu vou ter esperanças? Como é que eu vou ter esperanças de, sei lá, ter uma ambição, querer uma pré-libertadores? Não vai, velho, não vai. Vai brigar pra não cair. Na melhor das hipóteses, a gente vai ficar ali no meio de tabela. 12º, 11º, na melhor das hipóteses. Então, assim, eu não tenho tanta confiança assim nesse time. Falando de números, Vitória deu 12 chutes, 1 no gol. 12 chutes, 1 no gol. O Corinthians deu 7 chutes, nenhum no gol. O Corinthians foi ridículo, tá? Qualquer time, nesse mesmo cenário aqui, com um pouquinho a mais de qualidade, teria vencido o Corinthians. A gente teve mais posse de bola, mais passes trocados, um pouquinho menos de precisão, menos faltas, menos cartões e mais escanteios. Então, o Vitória, assim, Vitória foi melhor. Vitória foi melhor que o Corinthians. E o Vitória somou um ponto, mas se a gente fosse um pouquinho mais eficiente, um pouquinho só mais eficiente, a gente poderia tranquilamente sair com os 3 pontos. Tranquilamente. Então, falando rapidamente aqui do jogo, vocês já devem ter visto aí lances, análises, comentários de outros canais mais sérios, mais profissionais, que fazem vídeo logo depois do jogo, né? O meu canal não é nada disso, então eu vou só comentar rapidamente. Primeiro tempo, logo no início, Kaiser perde uma chance, eu acho que estava impedido, tá? Mas no mínimo ia pro VAR.
Então o Kaiser perde uma chance na cara, depois de um passe muito bom de Eric, se eu não me engano. Eric joga muita bola. E ele não jogou 100%. Não jogou 100%. Já ainda tava meia bomba, mas ele tava deixando toda hora os nossos jogadores na cara do gol. Mas enfim, Eric deixa Kaiser na cara do gol. Kaiser, como sempre, perde, né? Não tem calma, não tem frieza no mano a mano ali com o goleiro pra fazer o gol. Então a gente já perde o gol ali. Depois, Eric deixa Martinez na cara do gol, mais uma vez. Martinez, René estava do seu lado, cara. René estava do seu lado. Era só você levantar a sua cabeça. Eu sei que você é volante e tal, mas, velho, levanta a cabeça, pelo amor de Deus, velho. Ele pega a bola, conduz com a cabeça baixa e chuta imprensado, a bola vai pra fora. Então, no primeiro tempo, até os 20, 25 minutos, o Vitória estava melhor. E o Vitória já tinha achado essas duas chances, apesar de que a de Kaiser estava impedido. Depois vem algumas sequências de cabeçadas, né? Kaká dá uma cabeçada, a bola passa perto. Luan Cândido também dá uma cabeçada, a bola passa perto. Mas é só isso, velho. Primeiro tempo acaba. Corinthians não fez absolutamente nada. O Corinthians chegava no campo de ataque, ficava tocando a bola de um lado para outro, não produziu quase nada. Arcanjo não sujou nem o uniforme. Segundo tempo, começa pouca criatividade. O Vitória um pouco mais de posse, tocando a bola. E aí, começa a bater o cansaço. Os jogadores do Corinthians começam a cair. E aí, assim, essa era a oportunidade do Vitória ganhar o jogo. No segundo tempo, o Corinthians morre. Aos 10, 15 minutos, o Corinthians morre. Então o Vitória tinha a oportunidade de fazer o gol ali. E aí a bola cai no pé de René, por exemplo. René perde o gol, né? Se desequilibra, se banana todo com a bola. E aí dá um chute horrível pra fora, meio que caindo assim. Mais uma vez, a jogada foi bem construída, mas a gente não teve a paciência e eficiência pra definir gol. E aí, eu vou vou cornetar um pouquinho agora o Jair Ventura. O Vitória foi bem no jogo. Eu achei uma decisão boa dele colocar os 3 volantes. Eu achei que Jair Ventura fez uma boa partida no geral, mas a minha corneta pra ele vai ser o seguinte: por que aos 30 minutos do segundo tempo você ainda não tinha mexido, velho? O Corinthians já tinha feito 3 substituições. O Corinthians estava com 3 jogadores renovados, com fôlego no 100%. E o Vitória estava morto em campo aos 30 do segundo tempo. Porque o senhor Jair Ventura não tinha substituído ainda. Quer dizer, tinha substituído só Kaiser lá no primeiro tempo, né? Mas o Vitória estava cansado, o Mateuzinho já estava cansado, os nossos volantes estavam cansados. Então você já podia ter tirado Baralhas, que Baralhas fez uma péssima partida, inclusive. Baralhas sentiu a parte física, gente. Sentiu, não tem como, o cara tá jogando toda hora, o cara tá fazendo 90 minutos o tempo inteiro. Até no jogo lá contra o Piauí, o cara precisou entrar pra jogar. Então, Baralhas já estava morto, errando passe pra caramba. Tira logo o cara, velho. Faz a substituição aos 10 minutos, aos 15 minutos, aos 20. Você foi tirar, é porque eu não abri aqui, mas foi lá acho que foi 28 minutos que ele foi fazer a alteração no segundo tempo. E aí o Corinthians já tinha se recuperado, já tava com fôlego. E aí o Corinthians equilibra e em um determinado momento foi até melhor. Né? Ali do meio pro final do segundo tempo, o Corinthians já tava no campo de ataque do Vitória. Sem levar perigo, só cruzando bola na área, tocando ali pro lado pro outro. Mas Arcanjo não fez nenhuma defesa. E aí, seu Jair Ventura demorou demais. Ele fez as substituições certas. Ele botou Zé Vitor no lugar de Baralhas, ok. Ele botou Tárzia, tirou o Mateuzinho, que também tava cansado, não fez nada no jogo. Bota a Tárzia e tal, mas aí o Corinthians já tava melhor no jogo. E aí o Vitória não teve criatividade nenhuma pra fazer o gol, exceto no último lance. E aí eu vou fazer questão de mostrar aqui. Como velho, é inacreditável. É isso que eu digo. O cara tá lá no banco, esperando por uma oportunidade. A oportunidade aparece e ele não consegue chutar a bola. Não é possível, gente. Não é possível que essa trave seja tão pequena assim, velho. Não é possível que essa bola do Brasileirão seja tão leve. Parece chuveirinho, velho. Olha que bizarrice que Ronald fez, velho. Ele recebe a bola. René, que fez uma boa partida, tá? Apesar do gol perdido, fez uma boa partida. René escora pra trás. Ronald, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. A bola tá pingando na sua frente, velho. A bola está se oferecendo pra você, velho. Toda gostosinha, toda delicinha na sua frente, velho. É um chute que, assim,
Todo mundo que sonha em ser jogador de futebol, sonha em dar um chute tão gostoso desse como você teve a oportunidade de dar, velho. Olha isso, cara. A bola vem pingando na sua frente, ó. Olha que delícia de chute você podia dar. Olha que golaço você podia fazer. É só chutar reto, velho. Só chutar reto forte. O goleiro não ia nem ver. Com 4 jogadores na frente, o goleiro não ia nem ver a bola passar, velho. E aí, não é que você chutou e desviou. Não é que você chutou e bateu na defesa e o goleiro defendeu. Olha a bosta que o Ronald fez, velho. Parece que ele chutou de sacanagem. Eu juro pra você. Parece que foi de sacanagem. Parece que ele chuta na puta que o pariu de propósito, velho. Isso aqui, ó, no último minuto de jogo, né? A Vitória poderia ter feito 1-0, inclusive, aqui. Mas é o que eu digo. Falta a qualidade, falta a frieza, falta a tranquilidade pra fazer o gol, velho. A Vitória não tem jogadores com essa calma, com essa tranquilidade pra fazer. Enfim. Eu ia falar aqui de arbitragem, mas deixa quieto, já tem mais de 10 minutos de vídeo. Enfim, todo mundo já tá cansado de ver as análises aí. Essa arbitragem ridícula, velho. Ridícula. É por isso que muitas vezes não vale a pena fazer marcação-pressão. Porque você vai fazer a marcação, vou mostrar aqui rapidamente. Você vai fazer a marcação-pressão e aí, olha o que a arbitragem marca. Então assim, René vai marcar lá em cima e tal. Olha que ridículo, velho. Olha esse bosta desse jogador do Corinthians. Olha o que ele faz, velho. René chega, René nem encosta. O cara já se joga. Teve um outro lance aqui também, deixa eu ver se vai carregar esse. Esse aqui não vai carregar, não. Mas é isso, velho. É uma arbitragem ridícula, tendenciosa, marcando toda a dividida, ele marcava as coisas pro Corinthians. Enfim, é o nível da arbitragem brasileira, não são profissionais, né? Que eu tô exigindo demais, né? Não são profissionais. É isso mesmo. Enfim, falando aqui rapidamente da classificação. A Vitória perdeu uma casa, o Vasco ganhou e passou a gente. Mas foi só isso. O Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não ganhou na rodada. Perdeu do Curitiba 2-0, esqueci. O Grêmio perdeu do Cruzeiro, o Internacional perdeu do Mirassol, o Santos perdeu. Então todo mundo que tava atrás da gente perdeu, né? O Santos perdeu do Fluminense. Então, no geral, os resultados ajudaram. A exceção do Vasco, que ganhou o São Paulo de virada. Mas assim, essa galera aqui toda tá no bolo do rebaixamento. A Chape e o Remo, muito difícil de se recuperarem. Ambos perderam, inclusive, na rodada. Mirassol ganhou, mas eu ainda acho que o Mirassol tem uma missão muito difícil. Porque o Mirassol não tem elenco, o Mirassol tá na Copa do Brasil, o Mirassol tá na Libertadores. Então, vai pesar, uma hora vai pesar aí. O jogador vai se machucar, o jogador vai estourar e o Mirassol não tem elenco, então pra mim é um seríssimo candidato ao rebaixamento. Depois daqui, meu amigo, é briga de foice, é loucura total. Todos esses times aqui, à exceção do Cruzeiro, o Cruzeiro vai sair daqui, o Cruzeiro vai lá pra primeira página da tabela, não tenho dúvida nenhuma. O Cruzeiro ainda vai beliscar uma pré-Libertadores, não tenho dúvida nenhuma. Mas o resto, ó, do Vasco pra baixo, eu não livro ninguém aqui. Não livro o Vasco, não livro o Atlético Mineiro, tá na má fase. Torcida protestando, Grêmio e Internacional, os dois na má fase. Santos, Ave Maria. Corinthians também. Então, assim, tá todo mundo no bolo. Inclusive o Vitória, né? Inclusive o Vitória, que eu não diria que está numa má fase, mas não tem um time confiável, não tem elenco. Todo mundo se machucando. Todo mundo prendendo o pé no gramado. É difícil, meus amigos, é difícil. Tudo indica que a gente precisa fazer logo os 45 pontos, pelo amor de Deus. Estamos muito melhores do que 2025 e 2024. Mas ainda assim a situação não é nada confortável. Tchau, até a próxima.